ministério que temos exercido junto com a editora Crescendo, e pudemos ver um pouquinho dos projetos, quais são as publicações que estão sendo planejadas para os próximos meses. Então foi muito bom o tempo lá, graças a Deus, e também voltar é melhor ainda, né? Peguei uma chuva muito forte, acho que aqui também choveu no domingo, né? Então eu viajei à noite, eu prefiro acabar viajando à noite, porque eu chego de manhã e já dá para tocar a vida normalmente, né? Mas eu viajo à noite para tentar dormir na viagem, né? Mas com aquela chuva eu confesso que eu fiquei tenso. Porque você olhava ali, a chuva era muito forte, então você acaba não conseguindo relaxar. Quando você é motorista, você fica freando o tempo inteiro, né? E esses motoristas de ônibus, alguns deles têm um pé bastante pesado, né? Então ele vai que vai, não importa, parece que nem chovendo tá, né? Parece uns caminhoneiros que eu conheço por aqui também, né? Assim, não vou entrar em detalhes, né? Mas graças a Deus foi uma boa viagem, estar de volta é maravilhoso. Meus irmãos, vamos continuar com a nossa série de estudos nos Salmos. Então eu peço que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 12. Salmo de número 12. Eu esqueci de pegar o controle, pode passar aqui para mim, por gentileza. Assim, meus irmãos, não sei se vocês se lembram, mas antes da pandemia, eu tinha o costume de disponibilizar para vocês algumas folhinhas com espaços para vocês preencherem durante o sermão com a estrutura básica da mensagem, né? Já faz alguns meses que eu estava planejando retornar com essa prática, mas nunca conseguia, mas durante essa semana eu consegui preparar. Então eu estou disponibilizando para vocês. O Ulisses vai, se alguém está junto, né? Ele vai distribuir uma folhinha com a estrutura da mensagem. Se você já tem uma caneta, você pode usar a sua própria caneta, seu próprio lápis. Se você não tem, só levante a sua mão, porque alguém lá do fundo também vai chegar, o Joás vai chegar distribuindo para você uma caneta. Qual que é a ideia de fazer isso? É só para eu ter um trabalho a mais? Não. Se você estudar um pouquinho sobre a pirâmide do aprendizado, quando você ouve uma coisa, você retém uma porcentagem. Quando você ouve e vê aquilo que você está ouvindo, você retém um pouco mais. Essa é a razão pela qual muitas vezes eu opto por usar os slides, porque quando você tem os slides na pregação, ajuda você a entender em que pé ou em que passo nós estamos no sermão. Agora, quando nós temos você ouvindo, vendo e anotando, você acaba conseguindo aprender muito mais. Você acaba absorvendo muito mais o conteúdo. E eu tenho certeza que a pregação tem esse objetivo, que você saia daqui lembrando e praticando. Além do mais, esse esboço, esse modelo pode ser guardado. Você pode comprar uma pastinha dessas pequenininhas, custa R$2, R$3. Você pode guardar esses esboços lá dentro. No final você vai ter todos os esboços dos salmos e você pode usar com a sua família no seu culto doméstico durante a semana, em algum momento que você queira aplicar essa mensagem na sua casa com os seus filhos, com a sua esposa. É sempre bom a gente ter, porque já dizem os antigos, um lápis curto é melhor do que uma memória longa, porque a nossa memória falha, cedo ou tarde ela vai falhar. Agora, se você anota, você nunca vai se esquecer, porque você tem o esboço ali. Então, eu não quero apresentar isso para você, para que você pegue esse papel depois e jogue fora ao sair daqui. É um trabalho, e se não for útil, a gente para. Mas, se for para a edificação, que você possa usar isso também, guardar, usar durante a semana, porque basicamente você tem a estrutura do sermão que nós iremos ter nessa noite, ok? Meus irmãos, enquanto eles fazem a distribuição aí dos papéis e das canetas, o livro dos Salmos, como eu disse na primeira mensagem, hoje nós estamos na mensagem de número 12, mas nós já começamos desde o capítulo 1. Eu disse para vocês na mensagem de introdução que o livro dos Salmos, ele é dividido em 5 partes, ou, na verdade, nós temos 5 livros menores que compõem o livro dos Salmos. Quem sabe me dizer quantos capítulos nós temos nos Salmos? 150 capítulos. Obviamente, eu não quero trabalhar com vocês todos os 150 capítulos da sequência, senão eu ficaria muitos anos somente em Salmos.
não seria um problema, mas eu acho que nós temos outras literaturas que eu quero cobrir com vocês também. Dessa forma, eu pretendo seguir com os irmãos o modelo de estrutura apresentado nesses 5 livros. O primeiro livro dos Salmos, ele vai do capítulo 1 até o capítulo 41. O segundo livro, ele vai do capítulo 42 até o 72. O terceiro livro dos Salmos, ele vai do capítulo 73 até o 89. O quarto livro dos Salmos, ele vai do capítulo 90 até o 106. E a última divisão desse livro dos Salmos vai do capítulo 107 ao 150. O meu propósito, então, é caminhar com os irmãos através desse primeiro livro dos Salmos, que abrange os capítulos 1 até o 41. E após nós concluirmos esse estudo, nós iremos estudar um outro livro da Bíblia. Depois que terminarmos, retornamos em algum momento para o segundo livro dos Salmos e a gente vai cobrir o 42 até o 72. E nós seguiremos esse padrão intercalando série de mensagens ao longo do tempo. Se você tem frequentado nossa igreja já há algum tempo, você sabe que nós estudamos as Escrituras expositivamente. Eu não escolho qual sermão, nós estudamos capítulo por capítulo, versículo por versículo. E é assim que nós vamos caminhar pelos Salmos, assim como já estamos caminhando dentro desses 14 anos que eu tenho servido aqui nessa igreja como pastor. Meus irmãos, hoje então nós chegamos no Salmo de número 12. E eu convido aqueles que podem a se colocarem no pé, por gentileza, para que nós possamos fazer a leitura desse Salmo. Sério, conseguiram arrumar a câmera? Colocou em cima? Tá bom. Vamos fazer a leitura dos versos 1 a 8. Diz assim a palavra do nosso Deus: Salva-nos, Senhor, porque já não há quem seja piedoso. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, tempurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardas, Tu nos livrarás desta geração para sempre. Os perversos andam por toda parte, quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens. Meus irmãos, vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele para nos guiar no estudo da Sua palavra nesta noite. Oremos. Pai eterno, rogamos a Ti que prepare os nossos corações para a Tua santa palavra nessa noite. Eu peço que o Senhor me use como um mero instrumento em Suas mãos para comunicar as verdades do Senhor, que a Sua palavra possa transformar os nossos corações. Porque em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Podem se assentar? Meus irmãos, a grande verdade que sintetiza a mensagem dessa noite, e aí você vai ter alguns espacinhos para preencher enquanto eu coloco os slides na tela, é a seguinte: a grande verdade que sintetiza essa mensagem não está funcionando. Está ligado? Tá ligado? Agora sim. Diante de um mundo cada vez mais corrupto e distante de Deus, devemos clamar ao Senhor, confiar em Suas promessas e permanecer firmes em Sua palavra. Vamos ler todos juntos? Diante de um mundo cada vez mais corrupto e distante de Deus, devemos clamar
nós já não nos perguntamos: o que está acontecendo com o mundo? Já aconteceu isso com você? Sim ou não? Você talvez ligue a televisão e, ao assistir um telejornal, aparece uma reportagem e você diz: a que ponto chegamos? Como pode nós estarmos vivendo isso? Meus irmãos, nós vivemos dias em que a maldade parece crescer sem limites. Os valores que antes eram respeitados, agora são desprezados. A verdade se tornou relativa. A mentira, a injustiça e a imoralidade são promovidas descaradamente nos nossos dias. Aquilo que era certo, hoje é considerado errado. O que era errado, hoje é celebrado. Se nós olharmos ao nosso redor, nós perceberemos que estamos vivendo tempos difíceis. A corrupção domina os governos. A violência cresce nas ruas. E até mesmo dentro de muitas igrejas, nós vemos pessoas abandonando a fé. Talvez você já tenha sentido o peso dessa realidade e pensado: o que podemos fazer diante de tudo isso? Agora eu quero que você preste atenção. Esse não é um problema novo. Talvez você olhe ao redor e pense: esse é um problema do Brasil. Talvez você olhe ao redor e pense: esse é um problema na Igreja Batista Nova Vida. Esse é um problema em Barueri. Mas não. O próprio rei Davi, ele viveu em seus dias de terríveis trevas espirituais. Dias esses que, quando ele olhava ao seu redor, ele só via a impiedade crescendo. Dias esses onde a verdade estava sendo distorcida. Dias esses quando os justos estavam sendo perseguidos. E os perversos, sabe o que aconteceu com eles? Eles prosperavam mais e mais. É diante de uma situação como essa que Davi, ele escreve o Salmo de número 12. E neste Salmo, Davi nos ensina, e é esse o meu objetivo com vocês nessa noite, como um servo de Deus deve reagir quando os tempos são maus. Como um servo de Deus deve reagir quando os tempos são maus? Será que o desespero é a resposta? Não. O servo de Deus, ele não se desespera, ele clama ao Senhor. Hoje, enquanto nós estudamos o Salmo de número 12, nós veremos 3 verdades fundamentais. A primeira é que os tempos são maus quando a impiedade cresce. A segunda é que o que devemos fazer em tempos maus. E a terceira verdade, as promessas de Deus para tempos maus. As respostas, ou a resposta de Deus para os dias difíceis, não está no governo. E isso eu digo, não importa qual ele seja: direita, esquerda, centro, se é que existem, porque no final das contas todos eles só querem uma coisa: dinheiro. A resposta para os tempos maus não está na cultura, não está na sociedade. A resposta para os tempos maus está em Deus e em Sua palavra. E hoje, Deus quer nos ensinar como viver em tempos maus sem
sem perder a fé, sem desanimar, sem comprometer os nossos valores. Então, com a sua Bíblia aberta no Salmo 12, vamos descobrir juntos como devemos viver quando os tempos são maus. E em primeiro lugar, o salmista nos diz que os tempos são maus quando a impiedade cresce. Davi começa o Salmo de número 12 com um clamor urgente e desesperado a Deus. Olha o que ele diz no verso 1. Ele está dizendo: salva-nos, Senhor. Ele está clamando desesperadamente. E ele diz por quê? Porque já não há quem seja piedoso. Olha o que ele continua dizendo: desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Meus irmãos, Davi olha ao seu redor e vê que o povo de Deus, os fiéis, os piedosos, estão desaparecendo. O grupo daqueles que honram a Deus está cada vez menor. A impiedade cresce, a verdade é distorcida e os perversos estão crescendo e dominando cada vez mais a sociedade. Eu te digo e eu te pergunto: esse cenário é muito diferente do cenário que nós vivemos hoje em dia? Nada, parece que ele está escrevendo hoje. E aqui no Salmo 12 nós aprendemos que a impiedade cresce de 4 formas. Em primeiro lugar, a impiedade cresce quando os piedosos são cada vez mais raros. Olha o que ele diz no verso 1. Davi, ele observa que os justos estão desaparecendo e a fidelidade de Deus está em declínio, e ele diz no verso 1: salva-nos, Senhor, porque já não há quem seja, e eu gosto muito dessa palavra para descrever um cristão, piedoso. Alguém que vive de forma piedosa, de forma santa. E ele vai falar: desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Isso significa que a sociedade de Davi e a dos nossos dias está ficando cada vez mais hostil à verdade. E o que acontece? Qual é a razão dessa perversidade ou da maldade crescer cada vez mais na sociedade? Porque os piedosos são cada vez mais raros. E sabe o que acontece quando os crentes desaparecem? Os crentes fiéis e piedosos, a cultura se torna cada vez mais corrupta. Sabe o que acontece quando os piedosos desaparecem? A moralidade é deteriorada. Sabe o que acontece quando os piedosos desaparecem? A impiedade aumenta sem resistência. Se você olhar nas Escrituras, você vai se lembrar que sempre que Israel abandonava o ensino dos profetas, o que acontecia? Eles caíam na idolatria e na imoralidade. O pastor Rudy passou uma temporada sangrenta em Juízes aqui na igreja, né? Você viu como era o mundo naquela época? Como é uma frase recorrente ali? Eles abandonam de Deus e estavam fazendo o quê? O que parecia reto aos seus próprios olhos. Mas só em Juízes foi assim. Nos dias de Noé, a terra estava cheia de quê? Violência e pecado. A perversidade havia crescido tanto que quando Deus olha para a terra, ele chega a um veredito no capítulo 6: eu vou enviar um dilúvio, porque só recomeçando tudo para tentar salvar alguma coisa daqui. Nos dias de Elias, quase todo Israel havia se corrompido e seguido a idolatria de Baal. E Elias clama em 1 Reis 19:10, dizendo: Senhor, só eu fiquei. Nos dias de
Davi. Os justos estavam desaparecendo e ele clama: salva-nos, Senhor. O que acontece quando os fiéis desaparecem de uma sociedade, meus irmãos? Quando menos pessoas honram a Deus, a sociedade se afasta dele. Quando os cristãos são omissos, são intimidados ao silêncio, os ímpios ganham força. Quando as igrejas se tornam mornas, o mundo se corrompe mais rápido. Você se lembra? Recentemente estudamos o Sermão do Monte e Jesus disse em Mateus capítulo 5, no verso 13, ele disse assim: vocês, falando a respeito dos crentes, vocês são o quê? O sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? O sal tem um fator que é de preservação. É assim que em muitos lugares onde não há geladeira preserva a carne, não é? Foi assim que surgiu a carne de sol. Você vai lá, coloca o sal porque ela não apodrece. O sal tem essa função de preservação. Quando Jesus diz aqui que nós somos o sal da terra, isso significa que se os crentes não fizerem a diferença no mundo, sabe o que vai acontecer com a nossa sociedade? Ela apodrecerá. E é isso que está acontecendo. Sabe por quê? Porque os crentes têm perdido a sua função como sal. Davi, ele vai continuar a sua descrição dessa decadência moral, quando ele nos diz, em segundo lugar, que a impiedade cresce, quando as conversas se tornam fúteis e enganosas. Ele vai dizer para nós como os fiéis estão sendo cada vez mais raros. E isso é visível pelas conversas que os crentes muitas vezes têm, que as pessoas muitas vezes têm. Olha o que ele diz no verso 2: falam com o quê? Com falsidade uns com os outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Aqui nós vemos o retrato de uma sociedade dominada pelas palavras e mentiras. Uma sociedade pervertida é reconhecida pela língua, pelas suas conversas, por aquilo que falam. E convenhamos, as pessoas não falam mais sobre Deus. Até os crentes raramente têm conversas espirituais sobre as verdades de Deus, sobre a justiça de Deus. Ao invés disso, preferem ter conversas fúteis, enganosas, bajuladoras. Nós vivemos na cultura da superficialidade. Liga a TV, pesquise quais são os programas com maior audiência na televisão brasileira. Eu pesquisei. Qual foi o top 1? Adivinha? Tem 3 letras iguais. BBB. Big Brother Brasil. Todo mundo fala mal, mas é o programa mais assistido. Não é à toa que eles estão na temporada de número 25. Se não desse audiência, eles não assistiriam, eles não fariam mais edições. Meus irmãos, nós percebemos que quando esses programas, cada vez mais fúteis, cada vez mais vazios, dominam a televisão brasileira, quando são esses os programas que você senta para assistir na sua casa, a novela, seja lá o que for, isso nada mais é do que um reflexo do vazio da sociedade, o quão vazio você muitas vezes também tem sido. Meus irmãos, nas redes sociais, quem é que tem de verdade seguidores?
Pessoas com conteúdo ou pessoas vazias? A fama chega para quem tem o que falar ou para quem só faz papagaiada na internet? Meus irmãos, as pessoas nos nossos dias valorizam a aparência mais do que o caráter e do que a integridade. As conversas dos nossos dias giram em torno do quê? Na maior parte das vezes, fofocas, consumismo, vaidades. Mas não devemos nos espantar com isso. O apóstolo Paulo, ele advertiu-nos quanto a isso em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 3, quando ele disse: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Sabe o que ele está retratando aqui? Ele está retratando um momento onde as pessoas irão buscar pregadores que vão falar o que elas querem ouvir e não o que elas precisam ouvir. Eles vão procurar lugares, igrejas, seja lá onde for, que vão afagar o seu ego, que vão falar que eles são queridinhos de Jesus, que vão profetizar vitórias e conquistas, mas que não irão confrontar os seus pecados. Paulo nos adverte que essa seria uma realidade dos nossos dias. Agora, como crentes, meus irmãos, nós devemos usar nossas palavras não de maneira fútil, não de maneira bajuladora, mas nós devemos usá-las para falar somente aquilo que edifica. Nós devemos usar a nossa palavra para falar a verdade em amor. Nossas conversas devem refletir os valores do reino de Deus, não as futilidades da cultura. Em terceiro lugar, a impiedade cresce quando a mentira e a manipulação dominam. Davi, ele descreve um mundo onde as palavras são usadas para enganar e manipular, no verso 4. Não coloquei aqui no slide, mas você pode acompanhar na sua Bíblia. Ele diz: pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? É esse o pensamento dos ímpios e dos perversos dos nossos dias. Ele diz: quem manda na minha boca sou eu. Quem é que pode dizer o que eu posso ou não dizer ou fazer? Esse é o discurso dos nossos dias. Este é o poder da propaganda e da manipulação. E você sabe como que a mentira domina a nossa sociedade? Você sabe qual é o processo para ela se tornar verdade? Quando uma mentira ela é dita várias vezes, ela acaba se tornando o quê? Mesmo não sendo, as pessoas acabam acreditando naquilo como uma verdade. Então, quando alguém repete a mesma ideia, vez após vez, eles fazem isso até que todos aceitem aquela ideia, aquele pensamento mentiroso como uma verdade. O mundo, ele acredita que se ele disser algo repetidamente e cada vez mais alto, com cada vez mais raiva, ele pode tornar a mentira em verdade. Quer alguns exemplos? Como funciona o movimento feminista do Meu Corpo, Minhas Regras? Que vão militar a favor do aborto. Eles ganham os seus argumentos com base na retórica ou na repetição e na gritaria e na tentativa de calar os outros. Chama alguém para conversar e ter um diálogo para você ver se você consegue. Não consegue. Porque a única coisa que eles sabem fazer é gritar
gritar e gritar. E qualquer coisa que você diga, eles vão te rotular como extremista, fascista, extrema-direita, seja lá o que for. Quer um outro exemplo? Defenda a moralidade. E você vai ver como muitas vezes eles vão bater na tecla dizendo que o que importa é ser feliz. Não importa se você vai se casar homem com homem, mulher com mulher, ou seja lá o que for. E eles fazem isso, repetindo esse discurso, vez após vez. Cada vez mais alto, cada vez mais forte. Querendo que a mentira, a perversão, seja aceita como verdade e recebida até mesmo pelos cristãos. É isso que eles estão fazendo dentro das escolas dos nossos filhos. Os professores, as coordenações, eles batem vez após vez, muitas vezes nessas mesmas teclas, querendo fazer o quê? Corromper a base, para que lá na frente eles recebam aquilo que era pervertido e mentiroso como natural e recomendável. Por isso que nós teremos na semana que vem o nosso treinamento de apologética, visando preparar pais, professores, avós, tios, a como preparar os seus filhos para ambientes hostis ao Evangelho que eles estarão vivendo, porque é esse o ambiente dos nossos dias. Se você não estava programando chegar no próximo sábado, às 9 da manhã, venha. Você precisa. Mas pastor, eu sou jovem, eu não tenho filho ainda. Um dia você vai ter. Mas pastor, meu filho já foi criado, mas você vai ter neto. Ah, mas o meu neto é responsabilidade do meu filho. Não, faz também, porque às vezes ele é descabeçado. Meus irmãos, a mentira também domina, porque os ímpios distorcem a verdade para benefício próprio. É isso que os governos fazem. É tudo uma guerra de narrativas. É isso que a mídia faz. Infelizmente, é isso até mesmo que muitos líderes religiosos fazem. Eles manipulam as palavras para o seu próprio interesse. Agora, como cristãos, como nós devemos agir? Como cristãos, a Bíblia nos diz que nós devemos ter coragem para falar a verdade. Olha o que Paulo diz em Efésios capítulo 4, verso 25. Ele diz: por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Também como cristãos nós devemos ter discernimento para identificar as mentiras, meus irmãos. Nós devemos ser simples como as pombas, mas agem como a serpente. Por quê? João diz no capítulo 4 de 1 João, verso 1: amados, não deem crédito a qualquer espírito. E aqui ele está dizendo: não deem crédito a qualquer um que chega para dizer que está falando em nome de Deus. A qualquer pregadorzinho de internet, não importa se ele tem 1 milhão de seguidores, 10 milhões de seguidores, não importa o que ele está pregando, o que importa é, ele prega a verdade, mas ele diz: não deem ouvido a qualquer espírito, mas ele diz: mas provem os espíritos, ou provem esses pregadores, testem para ver se procedem de Deus. Ele diz: porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Esse é o nosso papel. Não podemos ser inocentes, precisamos estar atentos, julgando se de fato as palavras que são pregadas e ensinadas de fato são provenientes das Escrituras. E como cristãos, também devemos ser guiados pela palavra de Deus e não pelo discurso da sociedade. Em quarto lugar, meus irmãos, a impiedade cresce. A impiedade cresce quando a maldade não é mais reprimida. Pelo contrário, a maldade passa a ser o quê? Exaltada. Davi conclui o verso 8 dizendo assim: os perversos andam por toda parte, quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens.
nós vemos o último estágio da decadência moral. A maldade agora não é mais escondida, ela agora é celebrada. Aquilo que era visto como pecado agora é promovido como normal. Aqueles que tentam se opor são ridicularizados e são perseguidos. Você se lembra que foi exatamente assim que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra? Eles não apenas toleravam a impiedade, mas eles estavam exaltando a impiedade. E quando Ló tentou alertar os cidadãos de Sodoma, ele foi o quê? Desprezado, lá em Gênesis 19:9. O mesmo tem ocorrido nos nossos dias. O que antes era vergonhoso, agora as pessoas saem na rua orgulhosas. A sociedade, ela idolatra influenciadores digitais e artistas que promovem a promiscuidade, que promovem o pecado. Dá uma olhada em quem você tem seguido nas redes sociais, tá bom? Dá uma olhada quem são os famosos que você tem seguido no Instagram. Você acha que não causam nenhum efeito sobre você? Causam sim. Eles são influenciadores. O que influenciadores fazem? Influenciam. Como cristãos, nós somos chamados a influenciar e não sermos influenciados. Nós vivemos dias quando a impiedade não é apenas aceita, mas ela é incentivada e em breve vai ser imposta. O profeta Isaías nos advertiu no capítulo 5 de Isaías, no verso 20, dizendo: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Meus irmãos, nós não podemos nos conformar com este mundo. Você se lembra o que Romanos capítulo 12 nos diz? Não vos conformeis com este século, com este mundo. Parece que o crente tem cada vez mais se sentido confortável neste mundo, mesmo com o aumento da promiscuidade, mesmo com o aumento do pecado. As Escrituras nos alertam: não se conformem, não fiquem confortáveis. Nós devemos ser luz, nós devemos ser sal, mesmo quando a escuridão aumenta. Nós devemos permanecer fiéis à verdade, mesmo que o mundo nos odeie. Meus irmãos, os tempos são maus e não pense que a coisa vai melhorar. Vai piorar muito antes de melhorar. Mas mesmo diante de tanta maldade, nós podemos ter a certeza de que nós temos um Deus fiel que nunca abandona os seus. Amém? Por isso que o salmista não para aqui, graças a Deus, não é verdade? Porque se ele parasse aqui, todo mundo ia para casa deprimido hoje. Mas em segundo lugar, ele nos diz o que nós devemos fazer em tempos maus. Ele diz o que nós devemos fazer em tempos maus. Diante do crescimento da impiedade, diante do crescimento da corrupção no mundo, qual deve ser a reação do povo de Deus? O que muitos têm feito nos nossos dias? Muitos têm se desesperado, né? Têm arrancado os cabelos. Se eu pudesse, teria feito isso talvez. Tem vários aqui que estão comigo, né? Outros reclamam, não é verdade? Ó céus, ó vida, ó, você está velho também. Alguns só reclamam. Que mundo é esse? Eles só reclamam, né? E posta vídeo de reclamação. Alguns se conformam. Mas
resposta diferente. Sabe o que Davi faz aqui? Ele ora. Olha o que ele diz no verso 1: salva-nos, Senhor. Davi, ele entende que quando os tempos são maus, a solução não vem dos homens, a solução vem de Deus. E aqui no capítulo 12, Davi nos ensina como nós devemos orar quando a sociedade se afasta de Deus. E em primeiro lugar, ele diz que nós devemos orar pedindo socorro a Deus. Davi começa assim no verso 1, ele diz: salva-nos, Senhor. Mas por que em momentos assim nós devemos orar pedindo socorro? Sabe por quê? Nós devemos orar a Deus pedindo socorro porque Deus é soberano e Ele governa sobre tudo. Salmo 103, verso 19 diz: nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Então nós devemos recorrer a Deus em oração porque Ele é o governante. Ele é o que pode mudar a situação. E em segundo lugar, nós devemos recorrer a Ele em oração porque somente Deus pode mudar corações e transformar vidas. Ezequiel 36, 26 diz: eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Somente Deus pode quebrar corações endurecidos. Por isso que devemos orar a Ele. Nós devemos orar também porque Deus nos convida a lançar sobre Ele todas as nossas preocupações. Foi isso que Pedro nos disse no capítulo 5, no verso 7, quando diz: lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Você se lembra de Neemias? Quando ele ouviu que Jerusalém estava destruída, quando ele ouviu que a cidade estava em ruínas, o que ele fez? Ele murmurou, ele entrou em desespero. No capítulo 1, no verso 4 diz: quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Mas olha o que ele diz que fez, principalmente: fiquei, o quê? Jejuando e orando diante do Deus dos céus. Meus irmãos, a primeira reação de Neemias não foi um plano político, não foi um ato de protesto, não foi um desabafo. Ele foi para Deus em oração. Então, o que nós devemos fazer nos dias maus que nós vivemos, quando a corrupção no governo aumenta? Adivinha? Orar! Podemos nos indignar? Claro. Você pode ir lá postar na sua rede social? Pode. Mas faça isso, mas principalmente ore. O que eu mais imagino, o que eu penso muitas vezes é que as pessoas muitas vezes se indignam com tudo, mas pouco oram a respeito daquilo. Meus irmãos, o que nós devemos fazer diante do crescimento da imoralidade na nossa sociedade? Diga. Orar. O que nós fazemos quando as pessoas abandonam a fé? Oramos. O que nós fazemos quando as famílias estão sendo destruídas? Oramos. Meus irmãos, quando tempos difíceis chegam, nossa primeira resposta deve ser dobrar os joelhos e clamar como Davi: Senhor, salva-nos. Infelizmente, muitas vezes essa é a última coisa que fazemos. Se fosse o contrário, nossos cultos de quarta-feira estariam lotados, o que infelizmente não acontece.
quando a sociedade se afasta de Deus, nós devemos orar contra a impiedade. Davi não apenas pede socorro, mas ele também ora contra os ímpios. No verso 13 ele diz: que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Pesado, né? Palavras fortes aqui. Muitos cristãos acham que, pastor, isso aí é errado orar desse jeito, né? Muitos cristãos nos nossos dias têm medo de fazer orações contra o mal. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos sim orar dessa forma. Nós devemos clamar a Deus para que Ele freie a impiedade. Você se lembra do Egito? Moisés, quando ele vê a resistência de Faraó, ele orou contra a maldade daquele governo. E Deus responde à oração de Moisés, de que forma? Enviando 10 pragas sobre o Egito, até que Faraó libertasse o seu povo. Em Apocalipse, capítulo 6, no verso 10, está escrito que aqueles santos que foram martirizados, eles clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o sangue dos que habitam sobre a terra? O que eles estão fazendo aqui, meus irmãos? Eles estão pedindo a Deus que intervenha contra a maldade. Eles estão orando ao Senhor para que Ele traga juízo sobre os ímpios. Como cristãos, nós devemos orar contra o mal. Como? Pedindo que Deus confunda os planos dos perversos, que aquilo que está sendo maquinado nas noites escuras do STF do nosso país, que Deus venha destruir e desbaratinar todos os planos malignos que estão sendo engenhados ali naquele lugar. Nós devemos orar para que a corrupção, para que as mentiras que estão sendo colocadas e contadas sejam expostas. Nós devemos orar para que o Senhor impeça que leis imorais e injustas sejam colocadas e normatizadas. Lembre-se, a nossa luta não é contra carne e sangue. Nossos inimigos não são fulano, nós não temos um nome específico. Nossos inimigos são as forças espirituais da maldade. E se os nossos inimigos reais são espirituais, nossas armas para combatê-los devem ser o quê? Espirituais. Não é com passeata, não é com abaixo-assinado. Podemos usar esses artifícios, mas o que de fato muda é batalharmos em oração. Em terceiro lugar, quando a sociedade se afasta de Deus, nós devemos orar com confiança nas promessas do Senhor. Meus irmãos, nossa oração não é apenas um pedido de socorro. Nossa oração é uma expressão de fé. Fé que Deus nos ouve. Fé nas promessas de Deus. Davi entende que Deus não abandonará o seu povo. Olha o que ele diz no verso 5: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. Meus irmãos, Deus ouve e responde às orações dos fiéis.
na sua vida. Quando um exército assírio cercou Jerusalém, agora, ao invés de se desesperar, sabe o que ele fez? Ele orou com fé. E em 2 Reis, no capítulo 19, 15 a 16, diz: e Ezequias orou diante do Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente Tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Sabe qual foi a resposta de Deus aqui, meus irmãos? Naquela noite, Deus enviou um anjo que destruiu 185.000 soldados inimigos de Israel. E houve um grande livramento naquele dia. Deus ouve e age quando o seu povo clama. Muitas vezes nós oramos, mas sem fé. Como se Deus não pudesse nos ouvir. Mas Ele promete que nunca deixará os seus filhos sem resposta. 2 Crônica, capítulo 7, verso 14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós podemos confiar que Deus sempre escuta e sempre responde no tempo dele e da maneira dele. Diante dos dias maus que nós vivemos, não devemos nos desesperar. Nós devemos orar. E Tiago nos diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Para Deus não há causa perdida. Para Deus não há aquela pessoa que a gente olha e fala: esse fulano é um caso perdido. Em último lugar, para encerrarmos nessa noite, vejamos agora quais são as promessas de Deus para os dias maus. Sim, meus irmãos, nós vivemos dias de grande impiedade, mas nós não estamos sozinhos. Deus ouve o nosso clamor e Ele nos dá promessas confiáveis. Quais são essas promessas? Em primeiro lugar, nos dias maus, Deus promete se levantar em favor dos oprimidos. Davi, ele registra a resposta de Deus à sua oração aqui no verso 5, quando ele diz: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados. Aqueles pobres, ou seja, os cristãos que estavam sendo oprimidos, eles gemiam, eles oravam ao Senhor, clamando a Ele por suas necessidades. E olha que Deus responde: eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. Essa é uma promessa maravilhosa, meus irmãos. Quando os justos sofrem, quando os piedosos são perseguidos, Deus não fica em silêncio, Ele se levanta e age. Foi assim no Êxodo. Os israelitas, eles estavam sendo oprimidos no Egito, eles gemiam como escravos e eles clamavam ao Senhor. E o que Deus fez? Êxodo 3,7 diz: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Deus se levantou
e enviou Moisés para libertá-los. E Moisés os libertou diante de grandes sinais e maravilhas. Nós vemos em Ana um outro exemplo disso. Ela sofria a humilhação por ser estéril. Então ela orou ao Senhor. E o texto nos diz que ela orou com amargura de alma. Ela chorou diante do Senhor. E o que Deus fez? 1 Samuel diz que Eucana teve relações com Ana, sua mulher. E olha que palavras maravilhosas. E o Senhor se lembrou dela. Sempre que os piedosos clamam a Deus, Deus ouve e age. Será que você sente que o mundo está contra os fiéis nos nossos dias? Será que você vê os justos sendo perseguidos, os ímpios prosperando? Você se sente impotente diante de tanta injustiça? Deus prometeu que um dia Ele vai se levantar e agir. Qual que é a nossa parte? Qual que é a nossa responsabilidade? Confiar e continuar orando, clamando, porque Ele já decretou no verso 5: eu me levantarei agora. Deus não nos deixará desamparados. Ele se levantará, e quando Deus se levanta, grandes coisas acontecem. E aqui Ele disse que vai se levantar para nos proteger. Em segundo lugar, nos dias maus, Deus promete preservar seu povo. Davi continua registrando a promessa de Deus no verso 7, quando ele diz assim: sim, Senhor, Tu nos guardarás, Tu nos libertarás dessa geração para sempre. O mundo que vivemos é um mundo podre. Sim. O mundo que vivemos é um mundo corrompido. Sim. Mas Deus promete que os justos serão preservados. Os fiéis serão guardados. Foi isso que aconteceu nos dias de Noé. O mundo estava completamente tomado pelo pecado. E o que Deus fez? Ele preservou Noé e a sua família. O julgamento veio sobre toda a humanidade ímpia, mas os justos foram preservados, foram guardados. Você se lembra de Sadraque, Mesaque, crianças? Quem era que tinha um cachorro chamado Abednego? Era o Cadu, não era? Eu acho que era o Cadu, tinha um cachorro chamado Abednego. O que diz esse texto, meus irmãos? Quando eles recusaram adorar a estátua de Nabucodonosor, como resultado dessa infração, eles foram lançados na fornalha. Mas o que aconteceu com eles na fornalha? Nada. Por quê? Porque Deus os preservou. Deus os preservou ao ponto de Daniel capítulo 3, versículo 27 nos dizer que nem cheiro de fumaça havia neles, porque Deus os guardou. E você já viu, se tem uma coisa que impregna, é cheiro de fumaça. Você chega numa churrasqueira, todo mundo vai saber que você passou perto de uma. Por quê? O cheiro impregna. Mas Deus preservou os seus aqui de tal forma que nem cheiro de fumaça eles tinham. Meus irmãos, o mundo pode nos perseguir, mas Deus nos preservará. A igreja pode ser atacada, mas ela nunca será destruída. A verdade nos nossos dias pode ser desprezada. A verdade pode ser ridicularizada, mas ela nunca será apagada. Se nós permanecermos fiéis, Deus
piedade dos nossos dias. Em terceiro lugar, nos dias maus, Deus promete que sua palavra permanece para sempre. Davi faz uma afirmação poderosa sobre a palavra de Deus aqui no verso 6. Ele diz: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Essa promessa, meus irmãos, nos dá segurança, porque o mundo muda. O mundo que você nasceu não é mais o mesmo. Os governos caem, as culturas se corrompem, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Davi compara a palavra à prata purificada 7 vezes. Isso significa que ela é perfeita. Isso significa que a palavra de Deus ela é sem erro. Ela não contém impurezas, ao contrário de muitos pastores nos nossos dias que querem atualizá-la, que querem reinterpretá-la, que querem ressignificá-la. A palavra de Deus, ela permanece perfeita. Em um mundo cheio de mentiras, nós temos uma verdade absoluta e imutável: a palavra de Deus. Por mais que ela tenha sido ferozmente atacada, a palavra de Deus tem resistido no decorrer da história. No Império Romano, os cristãos eram perseguidos, mas a Bíblia sobreviveu. Na Idade Média, tentaram esconder a Bíblia, mas Deus levantou reformadores como Lutero e Calvino, e a Bíblia sobreviveu. Nos dias atuais, muitos governos tentam proibir a Bíblia, mas ela continua até hoje sendo o livro mais lido e distribuído do mundo. Sabe por quê? Porque Jesus disse em Mateus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Quando o mundo estiver no caos, confie na palavra de Deus. Quando os valores morais forem destruídos, confie na palavra de Deus. Quando tudo parecer incerto, confie na palavra de Deus. A Bíblia não muda. A Bíblia não envelhece. A Bíblia nunca falha. Se queremos resistir aos dias maus, devemos nos firmar na palavra de Deus. Para concluirmos nessa noite, o Salmo 12 nos ensinou 3 verdades fundamentais. A primeira: os tempos são maus quando a impiedade cresce. A segunda: nossa resposta deve ser a oração. E a terceira: Deus nos dá promessas de livramento e preservação. Meus irmãos, vivemos tempos maus, mas Deus continua sendo Deus. Amém? Amém. A única pergunta que nos resta nessa noite é: estamos confiando nele? Que Deus nos fortaleça para permanecermos fiéis até o fim. Vamos orar? Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra. Palavra essa que nos fortalece em tempos difíceis. Ajuda-nos a confiar em Ti. Ajuda-nos a clamar pelo Teu socorro